Olha aí, né, pessoal? Que coisa! O senhor Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, pelo menos por enquanto, até o fim de 2024, ele continua nesse cargo, não indicado pelo Lula, mas sim pelo Bolsonaro. Bem, Campos Neto tem feito um bom trabalho aí na frente do Banco Central, no contexto do combate à inflação e tudo mais, dentro das prerrogativas estatais dessa instituição, dessa autarquia aí. Ele falou o seguinte, fez a seguinte afirmação, né? Que, por conta do sistema Open Finance de compartilhamento de dados, os aplicativos de bancos vão desaparecer em 2 anos. Olha que coisa, né? Será que isso é algo positivo? Será que isso é algo negativo? O Banco Central acabar tomando conta de tudo isso aí, além de já controlar os pagamentos por meio do Pix. Será que isso é algo bom? Isso é positivo? Será que a capacidade aí de simplificação de todo o processo bancário vale a questão da centralização dessas informações e do poder disso tudo aí nas mãos de um único órgão, um órgão estatal? Vamos conversar sobre isso, sobre esse tema, ver qual que é a ideia do Campos Neto a esse respeito, ver se isso vai acontecer de fato ou não. Acredito que ele está muito confiante, então isso me deixa, de certa forma, preocupado. Mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o que acontece? A previsão aqui é de que vai haver um aplicativo agregador feito pelo pessoal aí do Banco Central, desenvolvido pelo Banco Central aí, por conta já de uma prática que foi estabelecida previamente, que é o Open Finance, ou seja, aquele compartilhamento de informações bancárias permitido pelo usuário, pelo menos até o momento aí, pelo titular de contas bancárias, e que permite a esse indivíduo, a esse cidadão, migrar de serviços com uma certa facilidade, porque o cara vai comparar as possibilidades dentro de bancos e vai fazer as suas escolhas. Então, do momento em que você cria esse sistema, você acaba gerando uma facilidade muito interessante para o usuário, para o cliente das agências bancárias, e você abre de fato espaço para que haja um aplicativo do Banco Central que vai controlar todas essas informações, vai dar as possibilidades em tempo real para o usuário. Justiça seja feita. O Campos Neto já vem falando disso há algum tempo e, de toda sorte, a criação do Pix nada mais é do que o primeiro fundamento, o primeiro alicerce para se criar um sistema bancário totalmente unificado dentro do Banco Central. E aí ele disse o seguinte aqui, né? Em algum momento, talvez daqui a 1 ano e meio ou 2 anos, você não terá mais um aplicativo do Itaú, do Bradesco ou do Santander. Você vai ter um aplicativo que a gente chama de agregador, né? Isso ele falou ontem, sexta-feira, dia 10, estou gravando este vídeo no sábado, dia 11 aqui, no evento do MBA Brasil lá em Chicago, nos Estados Unidos. E aí, nesse agregador, nesse aplicativo unificado, a pessoa poderia acessar todas as suas contas bancárias de uma vez por meio do Open Finance aí. E se ela quiser, por exemplo, conforme eles trazem aqui, a título de exemplo, a operação de crédito, ele pode comparar taxas de juros e escolher uma instituição dentro desse único aplicativo aí. E eles estão caminhando, inclusive, para a questão do Open Finance, que é um novo sistema, aliás, Open Invest agora. Open Finance já existia, o Open Invest vai ser direcionado para corretoras de investimentos, bancos aí de investimentos específicos, para que os usuários possam compartilhar os dados de investimentos em fundos, renda fixa e outras empresas do setor financeiro como um todo. E eles também querem ampliar essa coisa aí para serviços de seguro. Imagina só, você vai poder comparar o que vai ser entregue em matéria de serviços, de bonificações e tudo mais, e comparar os preços, as tarifas de cada seguro. Claro que isso vai trazer uma comodidade muito grande para todos os usuários, né? Então, o que acontece nessa história aí? Volto a falar do Pix. O Pix é uma grande facilidade para todo mundo, isso é inegável, isso é indiscutível. Você não precisa mais ficar preenchendo dados de transferência bancária, pagando taxas, esperando tempo para a transferência ser consolidada, tendo que ficar conferindo aquelas informações. Você faz um Pix com a chave Pix da pessoa, número de telefone, CPF, e-mail, uma chave aleatória, o que quer que seja, você faz um Pix
extremamente rápido para a pessoa, qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, isso cai imediatamente e não tem custo para você. Então é um cenário perfeito do ponto de vista da praticidade. Você não precisa mais ficar preenchendo dados bancários e tudo mais para pagar ou receber valores. Você consegue fazer isso por meio de um serviço unificado no Banco Central. E com esse avanço aqui do Open Invest, do Open Finance, a questão dos seguros também, você vai tornar ainda mais fácil uma série de outras atividades econômicas, financeiras, que são chatas de fazer no dia a dia, justiça seja feita. Se você tem mais de uma conta bancária, você sabe como é incômodo você ter vários aplicativos bancários no seu celular para você gerenciar essas contas. Tem que abrir um aplicativo, olhar, depois vai para outro aplicativo, olha outra coisa ali e tudo mais. Se você pudesse ter tudo isso em um único local, seria muito mais prático, principalmente se tiver coisas de investimentos também. Você não precisa ter o aplicativo da corretora, você simplesmente tem um aplicativo gerenciando tudo isso aí, né? Se vai acontecer ou não, aí a gente não sabe, né? Porque ele deu um prazo aqui de 1 ano, 1,5, 2 anos, está muito confiante nesse prazo, o que indica que os trabalhos nesse sentido já podem estar avançados. Mas daqui a 2 anos, Campos Neto já não vai mandar mais nada no Banco Central, porque ele sai no final do ano que vem. Então esse prazo aqui é para o próximo presidente do Banco Central. Mas a grande verdade é que tudo isso aqui, a criação do Pix, o Open Finance, questões aí também relacionadas a outros sistemas unificados, como o e-social, o SPED, para quem é da área contábil sabe disso aí, todos esses processos são gerados durante anos e atravessam governos, inclusive governos com ideologias diferentes. O e-social, por exemplo, começou a ser feito lá na época da Dilma Rousseff, passou pela Dilma, pelo Michel Temer, está sendo implantado desde o governo Bolsonaro, vai continuar agora no governo Lula, tem algumas alterações também. E nós vemos coisas nesse sentido aqui com esses aplicativos, com essa unificação de aplicativos bancários, de transações econômicas e tudo mais. Não depende de quem está no poder. Isso é o sistema agindo. E o sistema tem um único interesse, que é controlar cada vez mais as coisas. E tal como aconteceu na reforma tributária, né, eu sempre falo isso, a reforma tributária teve um chamariz, que é a questão da simplificação tributária. Isso aí é o que chama a atenção do pessoal, faz muita gente apoiar a reforma tributária, mas o grande interesse era aumentar impostos. Nesse tipo de coisa, temos o chamariz, que é a simplificação, a facilitação. Você vai poder comparar produtos no mesmo aplicativo, você vai poder gerenciar produtos no mesmo aplicativo. Isso é muito mais fácil, muito mais cômodo do que você ter uma série de aplicativos bancários totalmente diferentes entre si, ter que cuidar de um monte de senhas e tudo mais. Então, é claro que é muito mais prático, é claro que é muito mais simples de gerenciar a coisa como um todo, mas esse é o chamariz. Qual que é o objetivo por trás dessa história? É o Banco Central controlar absolutamente tudo que você faz na sua vida financeira. Os pagamentos já estão migrando todos para o Banco Central, para o controle imediato do Banco Central, com implicações tributárias, inclusive, porque agora a Receita Federal sabe em tempo real o que você está gastando, de quem que você está recebendo, para onde o seu dinheiro vai. Isso vale para empresas também. A ideia é justamente essa, dar mais controle das obrigações financeiras, dos serviços financeiros como um todo, colocar esse controle mais nas mãos do Estado, do agente central, né, que é o Banco Central no caso aqui, para permitir ao Estado ter mais controle sobre nossa vida, cobrar mais impostos, limitar mais as nossas ações e tudo mais. Veja que, por exemplo, compare o Brasil com algum país mais livre como os Estados Unidos. Lá não existe um Pix, não existe um sistema unificado. Então, os norte-americanos estão perdendo muito na praticidade, né? Estamos dando uma goleada neles em matéria de praticidade de transações econômicas. Isso é um fato. Porém, nós estamos perdendo muito em matéria de privacidade, de controle dos nossos próprios dados, informações bancárias. E esse é o grande fator que deveria pesar nessa história. Por que os Estados Unidos não avançam nesse sentido como o Brasil avançou? Porque lá o pessoal gosta mais da privacidade, da liberdade de cada instituição cuidar das contas dos seus clientes como bem preferir, sem um banco central, sem que o Fed lá, por exemplo, fique interferindo em tudo
e tudo passe por ele. Da mesma forma, essa questão do Open Finance aqui é uma novidade, conforme o próprio Campos Neto diz aqui, né? Não tem país no mundo que tenha essa capacidade que o Brasil tem atualmente de gerenciar as informações, é algo totalmente disruptivo, porém isso é muito perigoso, isso coloca muito poder nas mãos do Estado, e é provavelmente por isso que muita gente, muitos países, não levam a coisa para esse lado, porque é um risco muito grande para a liberdade das pessoas. Mas nós estamos no Brasil, né? A gente sabe como a coisa funciona aqui. Liberdade é uma piada de mau gosto neste país. O que eu acho desse aplicativo, então? Vai ser extremamente prático, extremamente funcional, vai ser uma mão na roda em muitos aspectos, caso venha a ser implementado mesmo. Essas coisas a gente só acredita depois que elas estão funcionando, né? Mas isso vai dar muito poder para o Estado, vai colocar uma grande possibilidade de ações nas mãos do Estado para nos tributar, para controlar mais o nosso dinheiro, para bloquear os nossos ativos, né? Imagina só, o Estado agora não precisa mandar uma cartinha para cada banco descobrir em que banco você tem conta bancária, né? Tá tudo unificado, ele manda bloquear tudo de uma vez, até porque a justiça, né, tem um Bacen Júdio, que está ligada com o Banco Central. Na hora que um juiz, aí um Xandão, decidir que você não vai ter mais os seus recursos, então todas as suas contas imediatamente serão bloqueadas, porque tudo está unificado. Então veja como isso coloca muito poder nas mãos do Estado, inclusive para que ele persiga os seus desafetos, né? Temos que ter sempre muito cuidado com isso. Infelizmente a tendência é que, tal como aconteceu com o Pix, isso acabe vigorando, porque realmente é uma grande facilidade. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.